Olá, pessoal. Bons tempos e boa existência, viu? Sou o professor Isaías. Convido a todos para mais uma viagem na nossa filosofia. Hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado à filosofia moderna. A filosofia moderna e sua influência no pensamento europeu entre os séculos XVI e XVIII. Então, a filosofia moderna, que floresceu entre os séculos XVI e XVIII, representou uma mudança radical no pensamento europeu, marcando a transição do pensamento medieval, fortemente influenciado pela fé e pela teologia, para uma valorização da razão, da ciência e do indivíduo. Então, o que vai acontecer na Europa partindo do século XVI? Justamente isso. Pouco a pouco, a mentalidade medieval, que colocava Deus no centro da reflexão, passa a ceder espaço ao surgimento de um pensamento colocando a razão e o ser humano no centro de tudo. Essa nova abordagem, centrada no ser humano e em sua capacidade de conhecer e transformar o mundo, influenciou profundamente a cultura, a política e a ciência europeias, pavimentando o caminho para a modernidade. Então, essa nova postura diante da natureza, diante do homem, diante da razão e também diante de Deus, vai marcar profundamente o pensamento filosófico aí entre o século XVI e o século XVIII. Agora, algumas características da filosofia moderna são, primeiro, racionalismo. A razão humana é elevada como a principal ferramenta para o conhecimento e para a compreensão do mundo. Segundo, o empirismo. Em contraste com o racionalismo, o empirismo enfatiza a importância da experiência sensorial na construção do conhecimento. Só que aqui eu quero chamar a atenção para uma coisinha. Ninguém pode desvalorizar o racionalismo. O racionalismo ele vai ser o passo inicial da filosofia moderna. Na verdade, o René Descartes é um dos pioneiros no pensamento filosófico da modernidade, ele vai primar pelo racionalismo. O empirismo, que vai ser enfatizado sobretudo com John Locke, ele vai ter a sua importância, mas a gente nunca vai poder negar aquela história do Descartes, que eu penso, logo existo. Né? Bom, agora o humanismo. Então é uma terceira característica. A filosofia moderna revalorizou o ser humano, deslocando o foco da teologia medieval, centrada em Deus, para o antropocentrismo, centrado no homem. Ciência. A filosofia moderna incentivou o desenvolvimento científico, com a valorização da observação, experimentação e investigação sistemática da natureza, ou seja, da realidade. Crítica. A filosofia moderna também se caracterizou pela crítica e pela revisão de ideias e dogmas estabelecidos, o que levou a questionamentos sobre a autoridade da Igreja, do Estado e das tradições. Então, a gente sabe que durante a Idade Média prevaleceu o poder eclesiástico, o poder da igreja, o poder religioso. Agora, até esse poder, ele é duramente questionado. Influências da filosofia moderna no pensamento europeu. Então, Renascimento. A filosofia moderna teve suas raízes na Renascença, com a descoberta da cultura clássica e de valorização do ser humano. Então,
os pensamentos dos filósofos clássicos, eles vão ser resgatados. Iluminismo, movimento intelectual do século XVIII, que foi fortemente influenciado pelos princípios da filosofia moderna, defendendo a razão, a liberdade, a igualdade e a autonomia do indivíduo. Outra coisa, desenvolvimento científico. A filosofia moderna, ela contribuiu para o desenvolvimento da ciência moderna, incentivando a investigação, a experimentação, a busca por explicações racionais para os fenômenos naturais. Transformações políticas. A valorização da razão, da liberdade, da igualdade, influenciou as revoluções liberais e o surgimento das democracias modernas. Então, muito bem. Até aqui, nós temos essa reflexão que vai seguindo do Renascimento para o Iluminismo. Então, agora, nós precisamos colocar alguns pensadores, alguns dos principais pensadores filosóficos que viveram e atuaram aí entre o século XV e o século XVIII. Então, o primeiro filósofo, que de certa forma é quem vai dar o pontapé inicial da modernidade, é Nicolau Maquiavel. Em seguida, nós temos Francis Bacon, que inclusive também desenvolveu um método científico. Aí nós temos na sequência o René Descartes. Esse daí é o pai do racionalismo moderno, que vai se contrapor ao empirismo. E aí nós temos a figura de John Locke. Esse daí é o pai do empirismo, que vai se contrapor ao racionalismo cartesiano. Então, enquanto que o Descartes afirmava que penso logo existo, ou seja, cogito ergo sum, o John Locke dizia que quando o homem nasce, a mente dele é como uma tábula rasa. As coisas vão sendo escritas à medida que o homem vai tendo contato com a experiência, vai fazendo experiência. Então, enquanto que o Descartes valorizava profundamente a razão, o John Locke ele vai valorizar profundamente a experiência. Em seguida, nós temos o Bento Spinoza, ou Baruch Spinoza, lá, né, do hebraico. Então, esse filósofo ele também é muito importante porque ele vai querer fazer coincidir Deus com a natureza e a natureza com Deus. Então, Deus é a natureza, e a natureza é uma sequência de Deus. Então, ele não vai ver a diferença entre Deus e a natureza. Bom, Charles Louis de Secondet, o Montesquieu, também é outro filósofo de vital importância para o pensamento moderno. Em seguida, temos François-Marie Arouet, o Voltaire. Esse também é um grande expoente da filosofia moderna que vai influenciar a filosofia contemporânea. Em seguida, temos a figura de David Hume, que ele, assim como o John Locke, ele também era empirista. Só que ele dizia que quando a gente for fazer a experiência, a gente precisa ter cuidado para que os nossos hábitos e as nossas intenções não interfiram na experiência que nós estamos fazendo. Aí temos a grande figura de Jean-Jacques Rousseau, que ele vai, entre outras coisas, escrever o Contrato Social, e o pensamento de Rousseau, ele vai influenciar a política no sentido de promover os direitos sociais. E aí nós temos também a figura de Immanuel Kant, filósofo alemão, que ele vai dizer o seguinte, que nós temos a razão, ela vê as coisas como um nômeno, mas nós somos capazes de entender o fenômeno. Então, por exemplo, quando eu vejo a água, eu conheço algumas potencialidades da água, outras eu ignoro. Então, ele diz que nós temos sempre um conhecimento parcial das coisas.
Na verdade, ele vai fazer uma crítica da razão pura, aonde ele vai tratar das limitações da razão humana e da nossa capacidade de conhecimento, e vai fazer também a crítica da razão prática, aonde ele vai estabelecer os critérios da moralidade. Então, vai falar especialmente das questões éticas. Muito bem. Na sequência, nós podemos afirmar o seguinte. Aí nós temos a imagem de alguns filósofos da contemporaneidade, começando aí com Hegel, em seguida tem Augusto Comte, Nietzsche. Aí nós temos algumas filósofas também, como a Simone de Beauvoir, filósofos como o Gilles Deleuze e um filósofo que ainda está entre nós, que é o Jules Habermas. Agora, legado da filosofia moderna à filosofia contemporânea. A filosofia moderna deixou um legado duradouro na filosofia contemporânea, influenciando a forma como vemos o mundo, a ciência, a política, a própria condição humana e as reflexões relacionadas ao sobrenatural. Então, eu quero fazer um comentário que é o seguinte: muitas vezes a gente confunde o iluminismo com o renascimento. O que veio primeiro, o renascimento ou o iluminismo? Então, nós temos que ter o conhecimento de que primeiro nós tivemos o renascimento, em seguida nós tivemos o iluminismo. E a partir do iluminismo é que nós vamos estabelecer a filosofia contemporânea. Muito bem. Então, como é que nós podemos concluir esse primeiro momento dessa nossa reflexão? Então, nós podemos concluí-lo do seguinte modo. A filosofia moderna, que floresceu entre os séculos XVI e XVIII, representa uma das mais profundas transformações no pensamento ocidental, partindo da Europa. Então, até aqui, nós estamos fazendo um comentário muito grande a respeito da filosofia na Europa e a sua influência na própria Europa. Mas nós temos que saber que a filosofia europeia, ela vai influenciar em profundidade todo o conhecimento do mundo ocidental. Então, ela marca a transição do teocentrismo medieval, onde Deus era o centro de tudo, para o antropocentrismo, que coloca o homem, o ser humano, como protagonista do conhecimento e como protagonista da realidade. Além disso, foi fundamentalmente influenciada pelo Renascimento, pelas revoluções científicas e religiosas, buscando conciliar razão, liberdade e progresso social. E aqui eu quero fazer outro comentário. Quando nós estamos falando de influência religiosa, nós temos que entender o seguinte: na modernidade, em 1517, Martim Lutero, ele rompeu com a Igreja Católica. E esse rompimento de Lutero e posteriormente de Calvino com o catolicismo teve tanta influência ideológica quanto política na Europa, e que depois essa influência teve um desdobramento para todo o mundo ocidental. Isso ninguém pode negar. Então agora, depois dessa reflexão, que eu acredito que tenha sido de grande proveito, nós vamos tratar de algumas questões relacionadas aos assuntos tratados na aula de hoje. Então, a primeira questão é a seguinte: a filosofia moderna na Europa, que floresceu entre os séculos XVI e XVIII, foi marcada por uma mudança de foco do teocentrismo medieval para o antropocentrismo e a valorização da reflexão e do conhecimento científico. Diversos filósofos e escolas de pensamento surgiram nesse período, cada um contribuindo
para a construção do pensamento moderno. Então, qual das seguintes opções é uma característica marcante da filosofia moderna europeia? Letra A. Contestação do racionalismo, do naturalismo e do hedonismo. Letra B. Negação do empirismo e da experiência como fonte de conhecimento. Letra C. Consolidação do pensamento teocêntrico e da influência da igreja. Letra D. Valorização da razão e do pensamento científico. Letra E. Apologia à tradição e às ideias estabelecidas. Então, será que já dá para que vocês possam imaginar ou mesmo saber qual é a resposta certa dessa questão? Então, vamos lá. Como resposta correta a essa primeira atividade, nós temos letra D, valorização da razão e do pensamento científico. Por que não pode ser a letra A? Porque contestação do racionalismo não tem nada a ver com o Renascimento nem com o Iluminismo. Pelo contrário, eles vão valorizar, aliás, o racionalismo vai ser a principal característica do Iluminismo. Na letra B diz o seguinte, negação do empirismo. Imagina, o pensamento de John Locke, tudo bem, se contrapôs ao racionalismo de Descartes, mas o empirismo é de fundamental importância, inclusive para a ciência, na contemporaneidade, ou seja, agora, no hoje. Consolidação do pensamento teocêntrico aconteceu na Idade Média. E a influência da igreja também foi muito maior na Idade Média, embora ela também continuasse tendo alguma influência na modernidade. E a letra E, apologia à tradição e às ideias estabelecidas. A tradição filosófica foi resgatada, mas a tradição eclesiástica não, ela foi contestada. Então, ficamos aí mesmo com a letra D. Então, agora vamos trabalhar com uma segunda atividade relacionada à nossa aula de hoje. A filosofia moderna e a filosofia contemporânea representam momentos distintos e complementares na história do pensamento. A moderna, que se estende do século XVI ao XVIII, é marcada pela valorização da razão e do conhecimento humano. A contemporânea questiona as bases da modernidade, explorando temas como linguagem, poder e a própria natureza da verdade. Qual das alternativas melhor representa uma influência da filosofia moderna sobre a filosofia contemporânea? Lembrando que a filosofia contemporânea ela vai ter início no final do século XVIII, início do século XIX e permanece até a contemporaneidade. Então, na letra A exclusão quase total das questões relacionadas ao pensamento clássico. Letra B. A centralidade da razão autônoma como instrumento de crítica e emancipação. Letra C. A valorização da metafísica como fundamento discutível do conhecimento. Letra D. A rejeição completa da ciência como forma legítima de saber. E letra E. A aceitação irrestrita de verdades absolutas, reveladas pela tradição. Então, qual delas será a resposta correta a essa nossa questão? Dá para arriscar? Então, agora, acho que já dá para a gente saber, ou pelo menos mais ou menos para saber qual é a resposta correta, está aí. Letra B, a centralidade da razão autônoma como instrumento de crítica e emancipação não pode ser a letra A, porque a exclusão quase total das questões relacionadas ao pensamento clássico, não houve nenhuma exclusão, pelo contrário, nós tivemos o resgate dos clássicos.
A letra C, a valorização da metafísica como fundamento indiscutível do conhecimento. Isso aqui era colocado na Idade Média, então, quando prevalecia o pensamento religioso. Letra D, a rejeição completa da ciência como forma legítima de saber. Pelo contrário, a ciência ela passa a ser a principal forma de saber, embora não seja exclusiva. Bom, e letra E também não pode ser, porque a aceitação irrestrita de verdades absolutas vai contrário a tudo aquilo que é racional, ao pensamento lógico. E muito menos aquilo que é revelado pela tradição filosófica. É retomado, é rediscutido, mas a tradição da igreja, principalmente, ela vai ser duramente questionada. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês possam voltar à plataforma, e conto com isso, para a retomada do conteúdo. Agradeço a atenção que me foi dispensada até aqui e um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.